Fala, minha galera! Eu sou o professor Edivaldo Nascimento do canal Vamos Focar e chegou o grande dia, a gravação da primeira videoaula. E é claro que eu não poderia deixar de escolher o tema ecologia para você. Aqui nós vamos analisar alguns conceitos gerais, como o conceito de fatores bióticos, fatores abióticos, espécie, população, comunidade, bioma, ecossistema, cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos e as relações ecológicas. E é claro que a gente precisa começar ecologia fazendo uma análise dos conceitos gerais. Evidentemente, eu tenho que começar com os fatores abióticos, ou seja, a água, o ar, a luz e os sais minerais. Em seguida, a gente precisa analisar e compreender quais são os fatores bióticos, ou seja, os fatores vivos. Fica ligado aí nesses conceitos, hein? Na sequência, a gente faz uma análise aí no conceito de espécie, ou seja, aquele grupo de indivíduos com características semelhantes e que, ao se relacionarem, originam indivíduos ou descendentes férteis. Depois, eu faço uma análise do conceito população, ou seja, população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. A partir do momento que eu faço a relação entre várias populações de um meio, eu tenho o que a gente chama de comunidade ou biocenose. E aí, ó, fica ligadão aí, porque a partir do momento que eu faço a relação de todos os seres vivos do meio, ou seja, de todas as espécies do meio ou todas as populações, juntamente com os fatores abióticos, eu tenho um ecossistema. Esse ecossistema, ele pode ser pouco biodiverso ou muito biodiverso. Fique ligado, porque existem ecossistemas micro, ecossistemas macro. Uma gotinha de água pode ser um ecossistema. O vaso sanitário do seu banheiro pode ser um ecossistema. Uma poça de lama, um canto de parede pode ser um ecossistema. E aí você vem e me pergunta, mas professor, qual é a diferença do bioma para um ecossistema? Evidentemente, o bioma, ele é um ecossistema, mas aí a gente faz uma análise de diferenças entre os ecossistemas de acordo com a presença de espécies que predominam no local. Ou seja, o bioma nada mais é do que um ecossistema com espécies predominantes. E o que vai manter um ecossistema, galera, é basicamente o fluxo de energia, é a movimentação, é a relação entre os seres vivos. E a energia, ela vai seguir de forma unidirecional, tá? A gente percebe as características diferenciais entre os biomas porque em cada canto do planeta as espécies foram adquirindo características diferentes e características de acordo com os fatores do meio. Então, consequentemente, nós vamos encontrar uma fauna e uma flora diferente de acordo com cada processo adaptativo. No nosso país, no Brasil, existem aí algumas espécies que vão se diferenciar de acordo com cada bioma, tá? Existem algumas espécies também que acabam migrando de um bioma para o outro, e são espécies que são comuns aí dentro de biomas diferentes, tá certo? É o que nós vamos chamar, né? É o que os ecólogos chamam de efeito de borda. É quando acontece a intersecção de um bioma para o outro. Então eu acabo encontrando uma espécie A no bioma A e a mesma espécie A no bioma B. Um exemplo clássico de espécies que vão transitar de um bioma para o outro é o que acontece, né? É como acontece com algumas serpentes, certo? Então, algumas serpentes eu vou encontrar no bioma A e também vou encontrar no bioma B, né? Como por exemplo a sucuri, que está presente tanto no Pantanal como também na floresta amazônica, tá certo? Existem aí alguns biomas, como por exemplo a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado,
o Pantanal, a floresta amazônica e a floresta de araucárias. Quando a gente faz a relação de espécies que se adaptam em diferentes regiões do planeta, a gente vai perceber que existem aí o que nós chamamos de biomas do mundo, como por exemplo a taiga, a tundra, as florestas temperadas, o deserto, a savana, os campos. Cada comunidade, ou seja, cada conjunto de espécies ocupa um bioma diferente, se adapta a um bioma diferente. E você, o que é que está fazendo aqui? Esse bioma aqui não é seu, hein? Vá para o seu bioma, vá para o seu bioma. O que mantém um bioma ou um ecossistema em equilíbrio é justamente a relação que ocorre entre os seres vivos. Então, a partir daí, eu já começo a observar a cadeia alimentar, certo? Na cadeia alimentar, a gente percebe que cada indivíduo controla a população do outro, ok? Agora, fazendo análise geral, o que existe realmente no ecossistema é o que nós chamamos de teia alimentar. A teia alimentar, ela entrelaça ou relaciona o indivíduo em um determinado ambiente, certo? Sendo responsável pela manutenção do meio e, consequentemente, do fluxo de energia que segue de forma unidirecional. Essa cadeia alimentar ou essa teia alimentar, ela pode ser tanto de ambiente terrestre, ela pode ser tanto de ambiente aquático e ela pode envolver muitos outros seres vivos, como por exemplo os predadores, como por exemplo os indivíduos detritívoros. A responsabilidade da vida no ecossistema está diretamente relacionada aos movimentos dos sais minerais, ao movimento de alguns compostos químicos no meio, como por exemplo o próprio nitrogênio, como por exemplo o oxigênio, como por exemplo o carbono e também a água. Movimentando esses elementos no ecossistema, eu tenho o que nós chamamos de ciclos biogeoquímicos. Eu tenho o ciclo da água, que vai caracterizar a movimentação da água no meio, o ciclo do nitrogênio, importante ciclo aí para os grandes vestibulares do país, uma vez que, para que o ciclo do nitrogênio ocorra, é necessário a ação de alguns micro-organismos, como por exemplo algumas bactérias. As bactérias Nitrosococcus, Nitrosomonas e Nitrobacter. E o ciclo do carbono, que vai começar com os indivíduos produtores, a partir da atividade fotossintética realizada pelos seres autotróficos, a partir da produção da molécula de glicose. E para fechar essa parte de ciclo, a gente vem com o ciclo do oxigênio, que também começa a partir da atividade fotossintética, e esse oxigênio, por sua vez, ele vai se espalhar, vai se depositar na atmosfera terrestre. E professor, o que é uma relação intra e interespecífica? Eu nunca entendi isso muito bem. E você é um pato morto mesmo, hein? Deixa de ser pato morto, rapaz. É o seguinte, as relações intraespecíficas são aquelas relações que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. E as relações interespecíficas são aquelas relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então fica ligado aí, meu irmão, deixa de ser bisonho, que isso é cobrado de forma efetiva nos vestibulares do país, hein? Então, dentro das relações intraespecíficas, nós vamos encontrar as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Dentro das relações interespecíficas, também relações harmônicas e as relações desarmônicas. Nas relações harmônicas, não há prejuízo entre os indivíduos que se relacionam. Nas relações desarmônicas, alguém perde, como por exemplo, o predatismo, tá certo? Ou como por exemplo, o parasitismo. Valeu! Agora fica ligado aí, hein, seu pato morto. É claro que os conceitos gerais de ecologia e os biomas do Brasil são os principais tópicos cobrados na prova do Enem. Agora me responde, essa dica é ou não é demais? Eu sou o professor de Biologia Edivaldo Nascimento e esse aqui é o canal Vamos Focar! Se gostou da videoaula,
dá uma curtida aí. Minhas redes sociais estão aqui, ó. Segue aí, galera. Valeu, show!